Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, aniversário de Zumbi e aniversário também de uma das nossas convidadas, a Flávia Pinto. Parabéns, Flávia, é um prazer enorme tê-la aqui. Obrigada. Que lindo dia que você nasceu. Dia de luta. Isso mesmo. Bom, o Sem Censura de hoje é dedicado a esse tema. Estamos com Humberto Adame, que é advogado e ele é presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra. E ele atua na identificação das terras dos quilombolas em todo o Brasil. Aqui no Rio? A comissão é nacional, né? Ela está ligada ao Conselho Federal do OAB e ela atua em toda, na verdade, em toda a área da questão racial, da consciência negra, demarcação de terras de quilombos e na luta que se trava no Supremo Tribunal Federal pelo Decreto 4887. Maravilha. Vamos conversar sobre o Decreto 4887. 4887. Vamos lá conversar sobre a nossa atual situação dos quilombolas em todo o Brasil. Como vamos? Há em curso no Supremo Tribunal Federal uma ação de declaração de inconstitucionalidade, que é a ADI 3239, onde um determinado partido político pretende a declaração de inconstitucionalidade do decreto 4887. O decreto esse decreto ele prevê, estabelece a forma de demarcação das terras quilombolas. Isso já vem acontecendo há algum tempo. Vários ministros já votaram, o julgamento está suspenso e agora vamos caminhando. Já votaram 5 ministros, 6 ministros. E agora encaminhamos para o final da Corte do Supremo, que são 11. O último ministro pediu vista, estamos vendo se até o final do ano vai ser julgada, mas aí só é julgada a constitucionalidade do decreto 4887. Eu tenho dito, e lá eu funciono como amigo da corte, que é o amicus curiae, que é uma forma de você intervir no processo do controle de constitucionalidade do Supremo sem ser autor ou réu. Você só vai lá uma e espécie de consultor. Você dá a sua opinião para o juiz, oferece laudos, oferece sustentação oral. Mas, de qualquer maneira, você está a favor da constitucionalidade. Exatamente. Só que acho que nós precisamos avançar, porque a política quilombola está parada já há muito tempo nesse debate se o decreto é constitucional ou não. E ela precisa sair do papel. Você vê, tem 5 mil comunidades quilombolas já reconhecidas. Você acha que foi um só pretexto 200. Entrar com essa arguição de constitucionalidade no Supremo para justamente... Ah, sim, mas isso já tem alguns anos, que já está essa entravada aí. Como eu dizia, tem 5 mil comunidades quilombolas reconhecidas, mas só 200 tituladas, que receberam o título de terra. Quanto tempo vai demorar para as outras 4.800 receberem o título da terra? E isso é um problema, porque as comunidades vão se desfazendo. Está parado. Ali, porque elas começam a se desfazer também. Elas já vivem lá há muito tempo, mas é que não avança a política quilombola, né? E já não avança há algum tempo. Nos 3 últimos governos, ela está paralisada e tem sido muito lenta a realização dos laudos, o avanço diz que está há quanto tempo? Há anos. E que ainda está no 5º ministro votando? Está difícil. Não, a ação é mais de um tempo para cá. A lei, o decreto 4887 é de 2003. E aí, logo depois, surgiu a arguição de inconstitucionalidade. Mas o que é preciso fazer? Há uma federação nova, que é a Federação Nacional Quilombola, que pretende ajuizar, não se o decreto é constitucional ou não, mas tirar artigos da Constituição e fazer eles acontecerem. Né? Não só julgar a constitucionalidade, é constitucional ou não é constitucional, mas fazer avançar essa política quilombola que está paralisada.
Você acha que toda essa questão em relação ao trabalho escravo, isso também mexe um pouco com o movimento negro? É um outro mundo. O trabalho escravo é da questão da escravidão contemporânea, que necessariamente não está ligada à questão negra. Você tem escravos contemporâneos, bolivianos, o chinês da padaria. É um mundo onde se lida com o Ministério Público do Trabalho e a auditoria do Ministério do Trabalho e também há uma coisa muito interessante que é a Fazenda Brasil Verde. É uma sentença da Corte Interamericana que chegou a conhecimento aí o ano passado e nós estamos dentro da Conferência Nacional do Advogado, no final de novembro, também vai ter um evento só para tratar dessa Fazenda Brasil Verde, que é uma condenação da Corte Interamericana do Estado brasileiro por conta do trabalho escravo contemporâneo. É a coisa mais recente que tem, muito Fazenda Brasil Verde no Pará. O Estado brasileiro foi condenado por não respeitar tratados internacionais e as leis que são aplicáveis à espécie. Esse é o mundo, que é o mundo do trabalho escravo contemporâneo. E ainda tem a parte da reparação da escravidão negra, que é a escravidão pré-abolição, que é o que lida a Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade da Escravidão Negra, ela liga de que forma com essa história da reparação? Ela lida exatamente, que é mergulhar no passado e buscar a história do Brasil que foi apagada nesse tempo de escravidão. Então, você veja, nós conseguimos já, não é que ela tenha descoberto, muitas vezes os fatos já estavam descobertos nos departamentos de história, mas só poucas pessoas sabiam. Como, por exemplo, o Quilombo do Campo Grande, que ia de um quilombo maior do que o de Zumbi dos Palmares, que ia de Minas Gerais até São Paulo. E em 1742, um bandeirante, Domingos Jorge Velho, foi contratado para liquidar a população quilombola. E ele fez isso e recebeu 83 quilos de ouro. Como é que sabe? Pelo recibo. E para apresentar a prova do trabalho que ele tinha que fazer, que era liquidar os quilombolas, ele levou as cabeças cortadas ou os pares de orelhas dos quilombolas. Ele apresentou 3.900 pares de cabeças cortadas ou pares de orelhas. Pares de orelhas ou cabeças cortadas. Como é que sabe isso? Porque tinha um recibo do dinheiro que pagaram ao bandeirante. E você vê, onde é que está isso na história do Brasil? Em lugar nenhum. Quer dizer, mas tem vários episódios. A OAB do Piauí, recentemente, descobriu, ela já sabia, porque tinha uma carta de uma africana escravizada, Esperança Garcia, que em 1770 escreveu uma carta reclamando da tortura que ela, os familiares, todos da região, sofriam lá. E aí, primeiro, uma africana escravizada escrever em 1770 já era um fato inédito. E aí essa carta depois foi achada pelo historiador baiano Luiz Motti. Ele viu lá no arquivo de Teresina, tirou a fotografia. E aí a OAB do Piauí, recentemente, transformou essa africana escravizada em primeira advogada do Piauí, porque a forma como ela escreveu a carta correspondia às ordenações, obedecia às ordenações filipinas, que era o que eu chamo de uma espécie de código de processo civil da época. Então, ela obedeceu às regras de fazer uma petição. Então, a OAB do Piauí considerou a primeira advogada antes de todos, porque foi em 1770. Eu fui em Teresina no dia da festa do Conselho Federal, do Conselho Seccional lá da OAB do Piauí, e ela morava em Oeiras. Para ir de Teresina até Oeiras, são 4 horas de carro hoje. Imagina em 1770. Que coisa. E essa história chega... Essas histórias são 5.543 municípios. Se cada município tiver uma história escondida dessa... E tem, né? E tem milhões de histórias de afro-brasileiros fantásticos. Você tem um mundo que o Brasil desconhece. Isso é a história do Brasil. E Você sabe que teve um português que esteve aqui uma vez e disse assim, essa história, a descoberta do Brasil que vocês contam na escola, na verdade não é a história do Brasil, isso é a história de Portugal.
a história do Brasil vocês ainda não contaram. Né? Porque a história do Brasil não começa em E aí ela foi muito apagada, começa, né? ela foi escondida. E os protagonistas são outros. E especialmente a história dos negros escravizados. Ela tem sofrido um apagamento que é o motivo que o Brasil está nesse entrave que ele não vai para frente nem para trás há séculos. Porque essa reparação histórica da dívida da escravidão, ela tem que ser jogada na mesa, tem que se falar. É um país onde você acha que, por exemplo, as cotas, que foi uma coisa polêmica, por incrível que pareça, isso é um assunto resolvido hoje em dia? Não, as cotas é um pedacinho do pagamento da dívida histórica. Pois é. Mas é muito pequenininho. Muito pequenininho, mas se mesmo gerou tanta polêmica. Tem uma questão importante quando se fala de cotas que todo mundo critica. Mas após a abolição, nós tivemos 30 anos de acesso negado à escola. Então, negado por quê? Porque não tínhamos o documento. Claro que não tínhamos o documento, porque foi queimado tudo, aquele processo que uns criticam Rui Barbosa, mas não foi somente Rui Barbosa. Então, isso cria um déficit geracional que certamente nos alcança. Pais e mães, todos eles com dificuldade de inserção no mercado de trabalho, com formação profissional. Então, isso é preciso ser dito, que é uma parte da história também que não é contada, que não estão nos livros escolares. E até hoje, a discussão das cotas, primeiro foram as cotas para negros na educação. 15 anos discutindo quem é negro no Brasil, vocês vão importar o ódio racial norte-americano, quem vai contratar um cotista da universidade? Os cotistas formaram, estão em todos os lugares aí, brilhando. Tem cotista hoje fazendo doutorado. Inclusive com excelente desenvolvimento acadêmico. E aquelas pessoas que diziam que não ia dar certo, não voltaram para dizer que não ia dar certo. Sumiram no retrovisor. E aí, com uma lei 12.990, você tem cotas no emprego público federal. Começou tudo de novo a discussão nos tribunais, os juízes começaram a julgar essas cotas do emprego público federal inconstitucional. A OAB, o Conselho Federal da OAB, foi ao Supremo Tribunal Federal e fez não uma ação direta de inconstitucionalidade, mas ao contrário, uma ação direta de constitucionalidade, para dizer que é a ADC 41, para dizer, olha, as cotas do emprego público federal são constitucionais. Então, inverteu o processo. E é isso que foi muito legal, porque enquanto você, no processo de declaração da inconstitucionalidade, tinha um monte de juízes de primeira instância declarando inconstitucionais, como o Conselho Federal correu e julgou em menos de 2 anos, o ministro Barroso foi o relator, e o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade, nenhum juiz mais pode julgar a cota do emprego público inconstitucional. Flávia, ela lida muito com o problema de intolerância religiosa. Em relação à questão das drogas, é um pouquinho mais complicado. Sim. Né? Em que sentido junta com intolerância? Para ficar... o movimento de vocês ficar muito claro, entendeu? Sim, eu acho que a intolerância ela se une a esse debate de drogas quando a gente olha para as drogas por uma questão da justiça e não pelo viés da saúde. Então, você é criminalizado. Na verdade, a guerra às drogas ela tem um recorte racial, social. Ela não atinge todas as pessoas. As pessoas estão sendo atingidas, elas têm cor, elas têm classe social. Elas são jovens e elas são jovens, negras, de periferia, de favelas. E tem um recorte também do falso moralismo que vigora na sociedade brasileira, porque você vai à farmácia e compra um remédio que você dorme 2, 3 dias e você faz isso tranquilamente. No entanto, as drogas, a gente tem uma resistência a trazer a comercialização legal mesmo, porque foi o que foi dito outro dia na OAB. Para o traficante de drogas ser traficante, ele tem que, no mínimo, falar 12 línguas, né? Porque o Brasil não é produtor de armas, o Brasil não é produtor da grande quantidade de drogas que está por aqui, e a população mais atingida é a nossa população, a população indígena, a população afrodescendente, mais pobre, mais vulnerável. E no caso do Rio, a gente entende que o tráfico nas favelas é apenas o varejo. Sim. Então, na verdade, os verdadeiros traficantes eles não estão na favela, sim, mas... ao mesmo tempo, é a favela que sofre os maiores impactos. Quer dizer, o local da droga é a favela e, na verdade, o que está acontecendo, a guerra aos traficantes, ela está centrada na favela. Então, falando em favela, eu faço parte, eu sou advogado-geral do Frente Favela Brasil, um partido que está em formação, que exatamente visa juntar
pessoas desconhecidas que estão em todas as favelas do Brasil. Isso vem em andamento, a formação desse partido, e ele já pediu o registro no Tribunal Superior Eleitoral e já vem andando aí. Já fez, inclusive, um habeas corpus coletivo contra aquele mandado de busca que foi deferido para a favela do Jacarezinho, em aberto, sem definir quem era a pessoa objeto de busca pela polícia. Como você disse, tem uma ordem para entrar em qualquer lugar lá. E a gente está chegando no Supremo Tribunal Federal com esse habeas corpus coletivo aí. A situação atual dos centros de religião afro, elas continuam a mesma? Elas continuam sendo tão invadidas, perseguidas, alvo de intolerância, como está acontecendo de uns 10 anos para cá? Nesse momento está mais grave. Está mais grave? Está mais grave porque houve um posicionamento público, né, de determinada facção, que tem a ver com a coisa dos presídios. Que tem a ver com a evangelização do tráfico. Aqui no Rio, sobretudo. Não, isso na verdade já está se espalhando pelo Brasil. Eu acabei de voltar a Belém, Natal e Aracaju e já tem episódios acontecendo lá também. Está bem recente que eu voltei de lá. Invasão de terreiros. Porque aquele negócio, parte do presídio, a ordem de... Não, isso é questionável. Pois é. Esse é um debate bem delicado. Eu acho que a gente tem que qualificar os pastores que estão lá, que fazem um trabalho divino, mas a gente precisa também investigar aqueles que estão com outros tipos de discurso que, na verdade, comprometem o revolucionário Mestre Jesus. Que não tem nada na biografia de Jesus que se pareça com a intolerância, com o preconceito, com o racismo, com a homofobia, não tem nada. Então, é o ser humano utilizando a fala religiosa para disseminar ódio. E é por isso que eu falo que se parece com o embrião do Estado Islâmico no Brasil. Agora, a intolerância religiosa é o crime mais antigo da história da humanidade, né? A maioria dos casos de guerra tiveram motivações religiosas. Frequentemente a guerra tem motivação, quer dizer, tem um pretexto religioso. Pretexto religioso. Então, ele é um crime antigo. Porém, no Brasil, só recentemente, de 40 anos para cá, daquele episódio conhecido como Chute da Santa, né, que o Brasil começou a enfrentar. Dá um salto, depois o apedrejamento da menina Kailane, e agora a invasão dos terreiros, a depreciação, né, a quebra dos terreiros mesmo. Nova Iguaçu. Eu fui em Duque de Caxias, o terreiro incendiado. Exatamente. Inclusive, nós tivemos agora o CONIC, que é um órgão evangélico, está doando R$11 mil para a reconstrução do terreiro da Mãe Conceição de Lissá. E também igrejas católicas em Minas Gerais também foram apedrejadas e as imagens foram quebradas. Mas o público-alvo mesmo... É intolerância. Sobretudo que você tem episódios... na cidade, ou seja, de pessoas vestidas de branco com turbante sendo agredidas em ônibus, crianças com vergonha de sair na rua. Eu sou da favela da Amaré, moro na comunidade do Parque União. Lá é visível, eu lembro, quando criança tinha religiões de matrizes africanas e se você for lá hoje, você não tem. A predominância é só cristã. Mas isso tem uma questão histórica que tem a ver com tudo que o Adame falou, dessa verdadeira história do Brasil que não é contada. Nós estaremos lançando ainda esse ano, inclusive a OAB também faz parte de uma cartilha sobre liberdade religiosa, que conta um pouquinho da história das religiões, mas é cartilha, é bem para a população que não tem grandes níveis de estudo, para ela poder entender que a gente desconstrói essa ideia de que o mundo não tem 2017 anos, que o Brasil não tem 517 anos, o Brasil não foi descoberto, como você bem lembrou, ele foi invadido, que existem povos, como os indígenas, que têm 11 mil anos, segundo os laudos arqueológicos, os povos iorubás têm entre 13 mil a 143 mil anos. Então, nós temos uma outra temporalidade, só que a dominação eurocristã trouxe para o Brasil um grande atraso. Então, como é que pode um país que perpetuou durante maior tempo a escravização, 400 anos, se você comparar com o Holocausto judeu, durou de 1939 a 45. Aqui durou quase 400 anos e a gente mal fala disso. Nós temos só 129 anos de não escravização oficial. Então, você só vai corrigir essa diferença do preconceito quando você começar a contar essa história. E essa história precisa ser dita, porque os livros escolares ainda colocam Portugal como descobridor e os índios como um povo perdido que estava aqui fazendo não sei o quê.
Então, você faz uma ruptura étnica de valores culturais. Os povos africanos, matematicamente, foram os povos trazidos em maior número para cá, ao longo de todo o processo de escravização. E como o Brasil não se percebe ainda como uma identidade negra? O que eu estou mais preocupada, deixa eu só perguntar, porque eu queria pôr a Kézia, porque daqui a pouco a gente tem que acabar, depois eu ponho. Pode falar, Dani. Eu queria dizer que nesse ano mesmo nós tivemos aí o Cais do Valongo, aqui no Rio de Janeiro, que teve a sua candidatura aceita pela Unesco como patrimônio da humanidade da Unesco. E o Cais do Valongo foi o local por onde mais africanos escravizados ingressaram em todas as Américas. E foi descoberto na obra do Porto Maravilha, quando tiraram as pedras lá e descobriram as pedras que estavam lá no cais. Então, lugar maravilhoso. E é um lugar de memória importante. E foi escolhido como um lugar de sofrimento. Isso é que é mais interessante. A ONU está na década da população afrodescendente. A ONU, esses locais de patrimônio da humanidade, ela tem 1000 e poucos. Mas só 20 e poucos, 21, se eu não me engano, que são o da gradação que teve aqui no Cais do Valongo, que são como os campos de concentração de Auschwitz. Que são ligados ao sofrimento humano. Obrigada, André, foi um prazer enorme. Flávia, foi uma honra. Obrigada. Adame, muito obrigada. Kézia, querida. Obrigada, Nanda e adorei. André, Obrigada. muito obrigada a vocês que nos acompanharam de casa.